Glória a Deus. Soberano Deus, é justo e Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Sim, Senhor, Deus de poder e glória. Te exaltamos, nós entregamos, ó Pai, seus filhos nas mãos do Senhor. Entregamos, ó Pai, os trabalhadores desta igreja. Neste momento, ó Pai, quero apresentar, ó Pai, neste pai, família, ó Pai. Quero apresentar a vida desta mãe, ó Pai, que levanta, ó Pai, todas as manhãs para correr atrás, ó Pai, do teu sustento, ó Pai, da tua família, ó Pai. O Senhor vem estar abençoando, ó Pai, cada trabalhador, ó Pai. O Senhor vem estar, ó Pai, prosperando, ó Pai, no celeiro da vida dos filhos, ó Pai. O Senhor vai abençoar, ó Pai, toda a necessidade, ó Pai. O Senhor vem estar guardando na força, ó Pai. Ânimo, ó Pai, para que possamos, ó Pai, dia após dia, ó Pai, podemos, ó Pai, estar, ó Pai, servindo ao Senhor, ó Pai. Neste momento, ó Pai, que eu quero apresentar o Senhor, ó Pai, da nossa irmã Yara, ó Pai, em tuas mãos, ó Pai. Toma ela, ó Pai, tua presença, seja com ela, Senhor. Dá vitória sobre a sua vida em nome de Jesus. Sim, meu Deus, para a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sim, Senhor. Usa, meu Pai, ela como canal de bênção, Pai, aqui esta noite, meu Pai, que a tua palavra esta noite, ela vai achar guarida em nossos corações, e que a tua palavra esta noite, de maneira nenhuma, ela voltará vazia, meu Pai. Fale conosco aqui neste lugar, em nome de Jesus. Louvado seja. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que culto maravilhoso, né? Glória a Deus. Sentimos a presença do Senhor aqui nesse lugar. E que privilégio estar aqui mais uma vez e que responsabilidade também de falar da palavra do Senhor, porque nós temos que falar unicamente, estritamente o que diz as Escrituras e nada além do que diz as Escrituras. Eu peço aos irmãos que abram João capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. Glória. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Que Ele é exaltado e engrandecido. Diz assim a palavra do Senhor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas,
dispõem-se a as praticarem. Louvado seja Deus. Amém. Podem se sentar conosco em nome de Jesus. Esse diálogo de Jesus com os discípulos acontece um pouco antes da festa da Páscoa. E Jesus está ali, a cena desse capítulo é a seguinte: Jesus estava no cenáculo com os discípulos em uma quinta-feira, e os discípulos estavam ali atordoados e perplexos diante de Jesus, porque Jesus havia dito para eles que ele iria morrer. Que estava próximo o dia em que ele seria entregue nas mãos dos sacerdotes, nas mãos dos fariseus. Então vamos imaginar que a cena, uma noite, um pouco antes da Páscoa, sentados em volta de uma mesa, Jesus e os discípulos, numa noite escura, um ambiente tenso, em que Jesus vai dizer para eles: olha, eu vou ser entregue aos sacerdotes e eu vou morrer. Ele seria crucificado. E ali estava a cerimônia pronta da Páscoa, o pão sem fermento, as ervas amargas ali, o frasco com vinho e ao lado uma bacia com água e uma toalha. Este é o cenário do capítulo 13 de João. E naquela época, irmãos, como Jerusalém é um ambiente deserto, eles não tinham como nós temos hoje transportes. E eles caminhavam, eles iam a pé. E caminhavam longe, distante, e usavam sandálias abertas. Então os pés deles eram constantemente sujos. E era costume que se chegasse à casa de alguém e que se lavasse os pés. E a função de lavar o pé era de um escravo. Era o escravo daquele senhor da casa que chegava e falava: lava os pés do meu convidado. Ou seja, era uma posição humilhante, digamos assim, humilde e humilhante, pois apenas os escravos lavavam os pés dos convidados. E ali os discípulos, muito orgulhosos, pressuponho eu, não quis lavar os pés uns dos outros. O que é que eles fazem? Eles sentam à mesa a si mesmos, com os pés sujos, na cerimônia da Páscoa. E diante daquela situação, Jesus vai tomar uma atitude inusitada, não esperada por eles. Ele se cinge com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele, sendo mestre e senhor, ele se rebaixa à posição de um escravo, abaixa-se e começa a lavar os pés deles. E como diz as Escrituras, e nós bem sabemos, quando chega Pedro ali com seu comportamento 880, né, como dizem, ele vai dizer: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Não. Como assim? Uma posição tão humilhante. Como tu vais abaixar e lavar os meus pés? Não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus disse: se eu não lavar, você não tem parte comigo. E ele vai dizer: então lave também a cabeça, lave tudo. E Jesus vai dizer para ele, como vocês bem conhecem as Escrituras, ele vai dizer: não é necessário, porque quem já está limpo, não é necessário mais se banhar, apenas os pés. Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas você vai entender depois. A cerimônia do lava-pés, Jesus não estava ali falando para eles literalmente, no sentido literal, lavar os pés uns dos outros. A cerimônia do lava-pés, que Pedro naquele momento não estava entendendo, era uma lavagem de alma e de coração que Jesus estava propondo. Ele era no sentido espiritual. Era um símbolo de salvação, um símbolo de perdão, que refletia o que Jesus ia fazer mais tarde na cruz.
ele iria se entregar e ele ia morrer por eles. E naquele momento eles ainda não estavam compreendendo isso. Por isso que Jesus disse: você não entende agora, mas você vai entender depois. E essa cerimônia do lava-pés, Jesus nos deixa uma lição muito, mas muito preciosa. O maior lugar, entenda isso nessa noite. O maior lugar que nós podemos estar, o mais alto, é quando a gente está embaixo servindo, é quando a gente serve. Esse é o lugar mais alto. E Jesus nos dá essa lição com o lava-pés. Olha, como eu fiz com vocês, vocês farão uns aos outros. E verdadeiramente serão meus discípulos, se servir uns aos outros, se amar uns aos outros. A cerimônia do lava-pés, antes um pouco da crucificação, antes da Páscoa, Jesus estava mostrando o quanto que ele os amava, a ponto de não ter descido para ser servido, mas para servir. E ao fim de tudo ele serviu, entregando a sua própria vida na cruz. No capítulo 13 de João, o Senhor vai nos ensinar essa lição sobre serviço e sobre amor uns com os outros. E eu queria meditar um pouco com você nessa noite sobre o que é amor, porque erroneamente nós pensamos no amor como um sentimento. E aí nós fixamos na nossa mente, no nosso coração, que o amor é um sentimento. Eu estou amando, meu coração está... Eu sinto. Mas a Bíblia, irmãos, a palavra do Senhor Jesus vai nos colocar amor não como um mero sentimento, não apenas como um sentimento, mas como uma ação. Uma ação. Qual é a prova que uma igreja é cheia do Espírito Santo de Deus? É uma igreja que ama uns aos outros. O amor, ele é mais importante do que dons espirituais. O apóstolo Paulo vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada vale, nada importa. É como o símbolo que retine, o prato que retine, ou seja, é um barulho que vai e vem, mas sem conteúdo, sem significado algum. Eu faço, e isso não gera nada, é vazio, é uma ação inútil. A maior evidência de que nós somos filhos de Deus, que nós somos igreja de Cristo, é que nós temos amor uns pelos outros. E não é sentimento não, irmãos, é ação. Porque a Bíblia vai dizer que amor vai ser ação. O amor é mais importante do que sacrifícios. Por que Jesus entregou a vida dele por nós? Porque ele nos amou. Ele nos amou. Jesus entrega a vida por nós porque ele nos amou. Aleluia, Jesus. O amor é mais importante do que qualquer tipo de virtude. Nós podemos ser pessoas boas, nós podemos ser pessoas generosas, nós podemos ter várias qualidades. Mas se não existe amor embutido nas nossas ações, de nada vale o que nós dizemos que somos. O amor é maior do que todos os mandamentos. Se dizemos que amamos a Deus, mas não amamos os nossos irmãos, nós estamos mentindo. Porque como eu amo alguém que eu não vi, e digo que amo aquela pessoa que está do meu lado, mas as minhas ações com aquela pessoa, elas são contraditórias. Quantas vezes nas nossas orações nós falamos: Senhor, eu te amo? É empatia. Quantas vezes nas nossas ministrações, no nosso momento na igreja, nós nos prostramos dizendo: Senhor, eu amo a tua presença, eu te amo, eu te adoro. Mas a Bíblia está nos dizendo, irmãos, que nós só amamos ao Senhor de verdade se nós amamos os nossos irmãos. A cerimônia do lava-pés, Jesus está nos dando um significado de um nível de amor extremamente grandioso.
Ele está nos ensinando o amor uns aos outros, o serviço uns aos outros. Você ama o seu próximo? Você ama de verdade a pessoa que está do seu lado aí? O que você faz por ela? Como você pensa sobre ela? Jesus está nos ensinando, olha, se você me ama de verdade, o que você diz é verdade, você ama o seu próximo. Se você não consegue amar a pessoa do seu lado, não diga que ame ou que ama o Senhor, porque é mentira, é hipocrisia. E muitas vezes nós estamos continuamente mentindo nas nossas ministrações, nas nossas orações, falando que amamos ao Senhor, enquanto que para a pessoa do lado a gente vira a cara. Às vezes a gente nem cumprimenta, né? A gente mal sabe o que ela está passando, se ela precisa de alguma coisa, se ela precisa que eu reparta com ela alguma coisa. E eu estou aqui continuamente todos os dias, dizendo que amo ao Senhor, e as minhas atitudes com meu irmão, elas são hipócritas, elas são mentirosas. Então eu não amo o Senhor. Não é verdade, é mentira. É a Bíblia que está falando sobre isso. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E em João capítulo 3, Jesus está nos ensinando um outro nível de amor aqui. Agora não é mais sobre amar o próximo como a si mesmo. Agora é amar como Cristo me amou. É um nível de amor agora bem superior. Eu devo amar o meu irmão como Cristo me amou. E como Cristo nos amou? Primeiro, com um amor perseverante. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele nos amou e foi até o fim, foi até a cruz, foi até o ápice. Ele se entregou por nós. Amor perseverante, amor que não desiste. E como nós devemos amar o nosso irmão? Um amor perseverante, um amor que vai até o fim. Parece muito difícil nós fazermos isso na prática, porque é muito difícil. Nossa, como é difícil amar as pessoas, né? Muito. Como é difícil perdoar, como é difícil estabelecer relacionamentos sem mágoas, não guardar rancores. Quantas vezes nós subimos nesse altar aqui com as nossas mãos manchadas, com o nosso coração sujo, com problemas de relacionamento com o outro, aí do seu lado, e a gente sobe aqui, e a gente ministra, e a gente canta, e a gente diz que está fazendo para o Senhor, enquanto as nossas ações elas são hipócritas, irmãos. A Bíblia diz que se nós amamos a Deus, nós amamos os nossos irmãos com amor perseverante, um amor que vai até o fim, um amor humilde. Jesus, ele se abaixa à semelhança de um escravo e lava os pés dos discípulos. Agora imagine lavando os pés de Judas. Ele sabia que Judas daqui a algumas horas ia traí-lo. Ele sabia que Judas ia abandonar ele no momento que ele mais precisaria, no momento da dor, no momento da cruz. Ele sabia que Judas ia delatar ele para os seus redores. Ele sabia que Satanás entraria em Judas, e lá estava ele abaixado, lavando os pés de Judas. Com amor humilde, um amor que não importa se é meu inimigo, eu lavo os pés deles. Não importa se não gosta de mim, não importa se me odeia, não importa se não me suporta, eu estou de cócoras, eu estou abaixado e estou lavando os pés. Jesus está nos ensinando: ame o seu inimigo, ame o seu próximo, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Como Jesus nos amou, com amor humilde. Ame também o seu irmão com amor humilde. Ame o seu irmão com amor perseverante, com amor
preciso. Deus de poder. O Senhor nos amou de forma inspiracional. Vamos abrir 1 João 3,16. 1 João 3,16. Louvado seja Deus. Antes de lermos esse texto, todo mundo sabe aqui o que diz em João 3,16. Não aqui em 1 João 3,16, mas João 3,16. O que diz em João 3,16, irmãos? Para todos. O que diz em João 3,16? Ah, sim, achei que ninguém sabia. O que diz aí, João? E o que vai dizer aqui em 1 João 3,16? Se vocês não tivessem aberto aí, vocês saberiam o que estava escrito aí em 1 João 3,16? Não é João 3,16 não, é 1 João 3,16. Sem ler o que está escrito aí. Se eu perguntasse aqui, vocês saberiam o que estava aí? Não, né? Por quê? Porque João 3,16, Jesus nos amou e se entregou por nós. Em 1 João 3,16 nos fala que nós nos entregamos pelos nossos irmãos. Então é mais fácil a gente lembrar de receber do que nós lembrarmos de dar alguma coisa, né? Meu Deus. Então vamos ler 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A palavra do Senhor é extremamente clara, irmãos. O amor não é um mero sentimento, o amor é prática. Amemos de ação, com ação. Irmãos, dar a vida pelo outro, socorrer o nosso irmão, o nosso próximo, é um privilégio que o Senhor nos dá. Porque nós estamos fazendo um serviço para o reino, nós estamos fazendo um serviço à semelhança do que Jesus fez aqui na terra e quando esteve. E o nosso irmão, eu não quero que você pense apenas em irmãos que estão aqui dentro, não. O irmão é o próximo que está do seu lado. Seja aqui dentro dessa casa, como seja alguém lá fora que não conhece Jesus. Alguém que você convive, alguém com quem você trabalha, alguém com quem você vê todos os dias. Ele é o seu próximo. E se você precisar socorrer ele, se você precisar ajudar ele, se você precisar repartir até o pouco que você tem com ele, é isso que Jesus está falando para a gente fazer. Isso é amor, isso é graça imerecida. Foi isso que ele fez enquanto estava aqui. Ele se doou, ele sentou na mesa de pessoas que a sociedade não aprovava. Ele sentou com mendigos, ele sentou com prostitutas, ele sentou com publicanos para nos dar um exemplo, para nos mostrar que o amor do Senhor é para todos e que nós devemos seguir o exemplo dele. É um privilégio, é graça. Aleluia! E nós só entendemos isso quando nós nos entregamos para o Senhor. Nós só entendemos o que é amar, o que é o amor, o que a Bíblia diz que é o amor, quando nós nos entregamos para Jesus. Porque quando nós nos entregamos para Jesus, nossa mente, nosso coração, em outra ministração aqui eu falei na última, que o nosso sacrifício de adoração é racional. Não é só com o coração, é coração e mente. Quando nós entregamos para Jesus tudo que nós somos, nós entendemos o que nós devemos fazer. Por que muitas pessoas, irmãos, têm dificuldade de ofertar na casa do Senhor, de dizimar? O que você acha? É porque antes de trazer o dinheiro para aqui dentro, para o gasofilastro ou para qualquer coisa, você traz primeiro seu coração para Jesus. Se você não se entregou ainda, se você não trouxe o coração para Jesus, dificilmente você vai conseguir dar qualquer coisa, oferecer qualquer coisa. Porque você está apegado a si mesmo. As pessoas que olham só para elas, as pessoas que o seu coração
suficiente para a necessidade de outras pessoas. Meu Deus. E aí até o meu dízimo, até a minha oferta é como peso. Porque não é que se trata de dinheiro, não se trata às vezes, irmãos, de quantias, se trata de oferta primeiro ao Senhor. Eu me oferto primeiro para Ele, o meu coração é dele, então eu entendo que a oferta que eu trago aqui nesse altar, que a oferta que eu trago aqui nesse lugar é para ajudar alguém, é para socorrer alguém, é para fazer aquilo que Ele me ensinou. Meu Deus. Por isso que muitos têm problemas financeiros. Porque o apego a si mesmo, o mundo gira em torno deles. Não tem generosidade, não sabe repartir, não sabe dividir. Pessoas assim, irmãos, ainda não entenderam o que é o amor de Jesus. E infelizmente, muitas vezes, nós temos comportamentos egoístas. Nós às vezes olhamos para a necessidade da pessoa, nós sabemos o que ela precisa e nós não temos coragem de fazer o que Jesus faria. Nós não temos coragem de fazer o que Ele faria. Nós ainda não nos entregamos. Será que nós ainda estamos nesse momento, nesse ápice da vida em que o mundo está girando em torno de nós? Porque a Bíblia diz, o Senhor nos diz, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Como que nós amamos a nós mesmos? Nós nos alimentamos, não é? Alguns fazem atividade física para manter saúde, para manter também o corpo, cuidam da pele, tomam água. Ou seja, eu me cuido, eu me gosto, eu me amo. Por quê? Eu quero me tornar bem, apresentável. Eu quero ser saudável. Eu cuido de mim, eu cuido das minhas roupas, eu tomo banho. Eu gosto de mim. E a Bíblia diz, ame ao outro como a ti mesmo. Cuide do outro como se você cuidasse de você. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. A partir do momento que entendemos que amar, que amor, o amor que a Bíblia diz, o amor ágape, é dar, é oferecer, é dividir, é repartir. Então nosso amor se tornou semelhante ao de Cristo. Mas enquanto não for isso, irmãos, não diga que você ama a Deus. Não abra a boca nas orações para dizer que ama ao Senhor, enquanto o seu coração está aí guardando mágoa do irmão que está ao seu lado, enquanto o seu coração está preso, enquanto você não tem condições, você não consegue olhar para necessitado na rua, para quem precisa de Jesus. Porque Jesus veio para isso. Ele era isso. A palavra diz que Deus é amor. Deus é amor. E importa que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. Como Ele nos amou. Aleluia, Jesus. Um amor perfeito, um amor sacrificial. É sacrificial. Às vezes a gente pensa, a gente lê o texto e a gente fala assim, nossa, eu devo também sacrificar minha vida em prol de outros. Mas é isso que Jesus está falando para nós. Quem amar a sua vida, perdê-la. Já leu? Já meditou? Que seguir a Cristo é deixar suas vontades de lado, deixar o seu querer de lado? Já entendeu que o Evangelho diz que seguir a Cristo é tomar a sua cruz? E seguir a Cristo já não olhe para mim. O meu Deus já não é meu ego. João 13:34, um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que são meus discípulos se amarmos uns aos outros. Como que o mundo lá fora vai saber que nós somos discípulos de Jesus? Se existe amor aqui dentro. As pessoas que estão lá fora, que entram nessa casa, ou qualquer igreja,
sentir. E elas têm que ver que aqui dentro existe amor. Porque quando elas virem que aqui existe amor, elas vão ver que existe Deus e que Deus está neste lugar. Onde não existe amor, Deus não está presente. Onde não há compaixão, Deus não está presente. Se nós não estivermos dispostos a servir mutuamente, irmãos, nós não temos parte com Ele. Isso é muito forte. O que é que Jesus falou para Pedro? Se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Se você não ama o seu irmão, você não tem parte comigo. Você não faz parte de mim. Se você não se oferta para os outros, se o seu olhar é só para você mesmo, você não tem parte comigo. É isso que ele está dizendo. E outro aspecto do amor de Cristo, de como Ele nos amou de forma gloriosa. Irmãos, o maior impacto que nós como igreja podemos oferecer é amar. A maior força evangelizadora, às vezes não é a gente até sair na rua. Lógico que isso faz parte, sabe? Evangelismo. Mas é a igreja que ama. É a igreja que abraça. É a igreja que faz o que Jesus fez. Que está disposta a fazer o que Jesus fez. Essa é a marca da igreja primitiva. Eles eram unidos no partir do pão. Eles eram unidos nas orações. E a igreja crescia. E a igreja aumentava. E a presença de Deus estava ali. Em tudo eles eram juntos. Amor de Deus. Essa é a força do evangelismo. Quando a igreja ama. O Senhor quer que nós nos amemos da mesma forma que o Pai o amou. Jesus vai dizer: da mesma forma que o Pai me amou, amem uns aos outros. Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. Eles têm uma relação entre eles. O Pai amou o Filho. E vice-versa. O Filho amou o Pai. E tem o Espírito Santo. Os três, eles vivem em sintonia. Eles vivem em harmonia. E amar é isso. Viver em sintonia, viver em harmonia. No amor, irmãos, não há ciúmes, não há invejas, não há discórdia, não há intriga. O amor de Deus é maduro. Os irmãos que amam, a igreja que ama, ela é madura. Irmãos, eu não tenho tempo para virar a cara para o outro. Eu não tenho tempo para picuinha. Eu não tenho tempo para fofoca. A igreja que ama não tem espaço, não dá brecha para Satanás, não dá brecha para isso. Porque a relação entre o pai e o filho, não existe ciúme, não existe ciúme entre eles, não existe inveja, não existe intriga, não existe discórdia. E por que dentro da casa do Senhor existe isso? Por que entre os irmãos existe isso? Cadê a sintonia? Cadê a harmonia? Cadê o amor? Amem-se aos outros, uns aos outros, como eu vos amei. Que história é essa, irmãos? De gente dentro da igreja um brigar com o outro. Que história é essa, irmão? De um virar a cara para o outro, dizer eu não gosto de você. O corpo de Cristo não é isso. Se hoje existem coisas que nós precisamos curar aqui dentro, talvez hoje você precisa pensar no que você está fazendo, no que nós estamos fazendo. Se existem problemas de relacionamento, conserte hoje. Se existem coisas para liberar perdão, libera hoje. Porque enquanto nós não sermos a igreja que ama, a igreja que é unida, a igreja que ama uns aos outros, a igreja que se abraça e lava os pés uns dos outros, enquanto nós não formos isso, não diga que ama o Senhor, não evangelize, não proclame nada, porque você não importa. Nós precisamos amar de verdade, e é com ação. Se existem coisas hoje que nós precisamos rever, então vamos rever. Porque a maior evidência de que somos discípulos de Jesus, que somos filhos de Deus, é que amamos uns aos outros. Não amemos de palavras. João vai dizer, filhinhos, não amem de palavras, mas com ações, mas com práticas.
Lave os pés uns dos outros. Esteja atento à necessidade da pessoa que está perto de você. Sabe, porque é lógico que a salvação não é por obras, mas a nossa fé precisa estar atrelada a obras, irmãos. A igreja ela precisa fazer um diferencial no mundo. Nós precisamos fazer um diferencial nesse lugar que nós estamos, a comunidade que nós fazemos parte. Há quantos anos que nós estamos aqui? Há quantos anos que igrejas estão implantadas em bairros e não se tem nada, e não se tem mudança, e não se vê nada? Nós não estamos aqui apenas para cumprir rituais de cultos, para nós virmos aqui sentados nesses bancos e tal, e fazer isso, fazer aquilo. Nossa missão é lá fora, irmãos. Mas a missão lá fora, ela só é frutífera, ela só é bem sucedida se as raízes aqui dentro elas estão curadas, elas estão saradas. Não existe, não tem possibilidade de nós querermos lavar os pés dos outros lá fora, se aqui dentro nós não lavamos os pés uns dos outros. Não dá. É infrutífero, é inútil. Eu não sei se essa é a palavra que você esperava ouvir nessa noite. Mas o texto que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Jesus estava perto da crucificação, perto da Páscoa. E é o que ele ensinou para os discípulos. Faça isso que eu vos faço. Se vocês fazerem isso, vocês serão felizes. Vocês serão bem-aventurados. Irmãos, ser discípulo de Jesus não é fácil. Eu não estou dizendo que amar é fácil. Não é não. Às vezes nós somos completamente incompatíveis uns com os outros. Mas quando Jesus escolheu os 12 discípulos, eles também eram incompatíveis. Um era diferente do outro e eles aprenderam com a convivência de Jesus a amar uns aos outros, mesmo com diferenças. Todos com diferenças. Jesus, a presença de Jesus entre eles, os ensinou a como conviver uns com os outros, a como amar uns aos outros. É difícil, mas não é impossível. Porque sem isso não tem como nós sermos igreja. Não tem como. Essa é a evidência. O amor do Pai é a evidência de verdadeiramente sermos filhos de Deus. Amém? Fique de pé, nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar, eu vou orar, irmãos, pedindo ao Senhor, eu não sei como você vai orar, mas pedindo ao Senhor que nos dê esse elo. Oh, Deus. Essa conexão, sabe? Uns com os outros. Jesus, aleluia. De ser a igreja de Cristo, de ser a igreja que diferencia, a igreja que ama, a igreja que restaura laços, a igreja que está disposta a pegar a mão no arado, a igreja que se torna a semelhança, a imagem de Cristo. Pai, nós te adoramos nessa noite. Pai, nós agradecemos o teu nome nessa noite porque a tua palavra, meu Deus, ela é boa, ela é eficaz, ela é verdadeira. Pai, quantas coisas nós precisamos rever dentro de nós. Pai, quantas coisas nós precisamos consertar dentro de nós. Pai, quantas coisas nós estamos errando, quantas coisas nós estamos pecando e nós precisamos, meu Deus, a cada dia ser mais parecidos com Jesus. Nós queremos, ó Deus, a cada dia ser parecidos com o Senhor. Meu Deus, nos ensina, meu Deus, a lavar os pés uns dos outros. Pai, nos ensina, meu Deus, a não pagar o mal com o mal, a não dar brechas, meu Deus, para que Satanás coloque entre nós intrigas. Porque essa é a força que o diabo tem nos dias de hoje. É quando ele adentra no meio da igreja, é quando ele coloca a diferença entre os irmãos, é quando ele
Para que o Senhor possa nos curar, para que o Senhor possa renovar os nossos laços aqui neste lugar, Pai. Para que o Senhor possa renovar, fortificar a nossa aliança nessa noite. Em nome de Jesus, nós te adoramos, nós agradecemos o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.